Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver essa questão 32 da seção 14.5 do livro do Stuart. Fala que a temperatura em um determinado ponto do espaço é dado por essa função, t de x, y, z, onde esse t é em graus Celsius e x, y, z em metros. Pediu na letra A para determinar a taxa de variação nesse ponto P na direção desse outro ponto, que você pode chamar de Q. Na verdade, está pedindo a derivada direcional na direção PQ. E na letra B, pede a direção de maior crescimento, pergunta qual que é, né, a direção de maior crescimento da temperatura em P, e pediu para encontrar qual que é esse valor. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu deixei preparada a nossa função. Eu tenho a minha temperatura, ok? Dada por 200e elevado a menos x ao quadrado menos 3y ao quadrado menos 9z ao quadrado. Aqui é um esqueminha, qual que é a direção, tá vendo? Eu coloquei o ponto P aqui, ele tem coordenada 2, menos 1 e 2, e o ponto Q, 3, menos 3 para y e 3 para z, então o ponto PQ. Então a direção que a gente quer, a gente vai pegar esse vetor unitário U aqui, ó, que na verdade é o PQ dividido pela norma, a gente aprendeu na aula que é chamado de versor, mas na letra A, o que ele pede? Ele pede para a gente determinar a derivada direcional na direção do vetor U no ponto P. Então, isso aqui a gente viu lá da teoria, que na verdade é quem? É o gradiente. Na verdade aqui não é F, né? Aqui é T. Não é a função f, né? Então é o gradiente de t que multiplica o quê? O produto interno com o vetor u. Então, primeiro, quem que é o vetor u? Quem que é o vetor u? O vetor u, na verdade, é o vetor pq. Depois a gente vai pegar o unitário dele ainda, né? Ou seja, isso aqui é q menos p. Então, quando você subtrai coordenada a coordenada, você vai ver o vetor p é dado pelo 2, menos 1 e 2. O vetor Q é dado por 3, menos 3 e 3. Então, esse menos esse vai dar 1. Esse menos esse vai dar menos 2, né? Porque menos 3 com menos, menos 1. E esse menos esse vai dar 1. Tá, agora eu preciso da norma dele, por quê? Porque eu vou dividir todo mundo pela norma do PQ, né? Então, a norma é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui da raiz de 6, beleza? Então, quem vai ser o meu vetor U? Meu vetor unitário, na verdade, tem que dividir pela norma, né? Ou seja, 1 sobre raiz de 6, menos 2 sobre raiz de 6 e 1 sobre raiz de 6. Então, esse aqui é o vetor U que eu vou utilizar aqui na minha conta. Eu preciso do gradiente. O gradiente, quem que era o gradiente? O gradiente da minha função, num ponto x, y, z qualquer, é dado pelas coordenadas, né, derivadas parciais. Então, aqui eu tenho a temperatura T em relação a x, T em relação a y e T em relação a z. Então, quando você faz essa conta aqui, derivando isso aqui em relação a x, então eu vou conservar 200. A derivada daqui de cima em relação a x vai dar menos 2x, né? Então, menos 2x e conserva a exponencial. Menos x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, menos 9z ao quadrado. Então, essa aqui é a primeira. A segunda, agora eu vou multiplicar pela derivada em relação a y, então vai dar menos 6, né? Então, menos 6y que multiplica 200. Então, menos 6y vezes 200 vezes z elevado à mesma coisa, né? Menos x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, menos 9z ao quadrado. E por último, em relação a z aqui vai dar menos 18, né? Então, menos 18 vezes menos 18z, que multiplica 200, que multiplica também a mesma exponencial. 3y ao quadrado menos 9z ao quadrado. Pronto. Esse é meu vetor gradiente aplicado
em nenhum ponto ainda, né? Qualquer, x, y, z. Só que eu preciso desse meu vetor gradiente aplicado no ponto P. 2, menos 1 e 2. Então, isso aqui vai dar quem? Se eu vamos fazer essa conta aqui, ó, menos x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, menos 9z ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Menos 4, né? Porque menos 2 ao quadrado, então menos 4, ok? Que mais? Coloca menos 1 aqui no lugar desse y ao quadrado, então vai ficar menos 3, porque menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, e coloca 2 aqui e vai ficar 4. 4 vezes 9 dá 36. Então, isso aqui vai dar menos 43. Então, é esse número aqui, ó, e elevado a menos 43, ele vai aparecer nas 3 coordenadas do vetor. Então, se você quiser, você pode colocar ele até aqui em evidência, ó. E elevado a menos 43, que multiplica quem? Então, essa parte que sobra aqui, quanto que vale o x? O x vale 2. Então, menos 400, aqui é menos 400, tá vendo? Menos 400 vezes 2. Então, menos 800, vírgula. Essa parte aqui, o y vale menos 1. Então, menos 1 com menos 6 aqui dá 6 positivo. 6 positivo vezes 200, 6 vezes 2 dá 1.200 positivo. E por último, colocando 2 aqui no lugar do z, dá menos 36. Menos 36 vezes 200 vai dar 7.200. Pronto, então eu tenho o meu vetor gradiente. Então, se eu tenho o meu vetor gradiente e tenho a minha derivada, e tenho o meu vetor U unitário, o que a gente precisa para fazer a nossa conta da letra A? Então, minha letra A aqui, quem que é minha derivada direcional? Vai ser o produto interno desse vetor com esse vetor aqui. Então, você vai fazer a conta, vai colocar quem? Vai colocar 1 sobre raiz de 6 também dá para ficar em evidência, tá vendo? Então, 1 sobre raiz de 6 e elevado a menos 43 dividido por raiz de 6 pode ficar quietinho aqui, né? E agora eu vou fazer a conta. Primeira coordenada vezes primeira coordenada. As coordenadas agora ficou 1, menos 2 e 1, porque o raiz de 6 eu já tirei para fora aqui. E o e elevado a menos 43 também. Então, o que vai ficar? Vai ficar menos 800 vezes 1, então vai dar menos 800. Menos 2 vezes 1.200 vai dar menos 2.400. E, por fim, esse vezes esse, 1 vezes 7.200, vai dar 7.200 positivo. Então, dá para você fazer essa conta aqui. Pegar uma calculadora aqui, ó. Você vai ter 800, negativo, né? Menos 2.400, vai dar menos 3.200, mais 7.200 positivo. Então, vai dar 4.000. Então, aqui vai dar 4.000. E elevado a menos 43, dividido por raiz de 6. Beleza? Então, essa aqui é a letra A. Agora, vamos para a letra B. Aqui, quando a gente pegou o 7.200, na verdade, como aqui tem um sinal de menos, que eu esqueci, menos 18 vezes 2 aplicado no ponto, então aqui vai dar, na verdade, menos 7.200, né? Então, quando você pega esse aqui vezes 1, vai dar menos 800, esse aqui vezes menos 2 vai dar menos 2.400, e esse aqui vezes 1, na verdade, aqui vai dar menos 7.200, ou seja, esse resultado nosso aqui agora vai mudar. Não estava bom, né? Esse resultado aqui vai ficar quanto? Vamos só fazer ele aqui em cima. Menos 800, então vai ficar 800 mais 2.400 mais 7.200. Então, vai dar menos 10.400. Então, menos 10.400
fazer mais bonitinho aqui, 10.400. Dividido por raiz de 6, eu posso multiplicar por raiz de 6 em cima e embaixo, então aqui vai ficar assim, né? Vezes e elevado a menos 43. Então, isso aqui é igual, isso aqui dá para simplificar por 2 ainda, menos 5.200 e elevado a menos 43 sobre 3, ok? Ficou um pouquinho atrás aqui, deixa eu só refazer aqui. Igual 5.200 vezes raiz de 6 vezes e elevado a menos 43 sobre 3, ok? Então essa aqui é a minha derivada, direcional, né? Pedida lá no... Ficou bom não? Deixa sem nada mesmo. Pedido na letra A, ok? Essa aqui é a minha derivada direcional pedida na letra A. Vamos dar uma olhadinha como é que o MATLAB nos ajuda a confirmar esse resultado? Vamos olhar aqui, ó. Só dar uma limpada aqui antes. Então, ó, para vocês verem, aqui no MATLAB eu deixei esse programinha preparado, chamei de temperatura. Aqui tem a função, tá vendo? Aqui tem as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z. Aqui eu vou pedir para entrar com as coordenadas do vetor que eu preciso. Aqui eu vou fazer a subtração dos vetores. Aqui eu vou tirar a norma para poder fazer o versor. Aqui eu vou pegar o vetor unitário e aqui eu vou calcular o gradiente, tá vendo? Que é o gradiente da t. E aqui por último eu vou calcular a derivada direcional. Então vamos lá, vamos executar o programa. Tá, então a primeira coordenada do ponto P1 foi quem? Foi 2, né? Então 2, a segunda coordenada é menos 1. A terceira coordenada, 2. A primeira coordenada do ponto Q foi 3, depois menos 3 e depois 3 positivos. Então o vetor PQ, como de se esperar, subtraiu um pelo outro, deu o vetor 1, menos 2 e 1. O vetor unitário dele é dividir pela norma, deu esse vetor aqui que a gente precisou, dividir por raiz de 6. O vetor gradiente, tá vendo? Menos 800, que multiplica a exponencial de menos 43, 1.200, que multiplica a exponencial de menos 43, e menos 7.200, que multiplica, o 7.200 que a gente tinha inclusive errado o sinal, né? Menos 7.200, que multiplica a exponencial de menos 43. Então a derivada direcional deu essa conta feia aqui, né? Na letra A, a derivada direcional pedida na letra A dada por isso. Vamos dar uma simplificada aqui, ó. Simplifique. Primeiro vou chamar D, para depois a gente pedir para simplificar D, a mesma expressão, tá vendo? Agora eu vou pedir para simplificar D. Simplifique D. Então, ó, deu menos 5.200 vezes raiz de 6 vezes a exponencial de menos 43 dividido por 3. Vamos só dar uma embelezadinha aqui nela. Pra vocês verem que é o mesmo valor, tá vendo? Menos 5.200 que multiplica a raiz de 6 vezes e elevado a menos 43 dividido por 3, que é exatamente o valor que a gente obteve aqui, tá vendo? Menos 5.200 vezes raiz de 6, que multiplica e elevado a menos 43 sobre 3. Então, o MATLAB ele nos ajuda a confirmar esse resultado, beleza? Agora, vamos voltar aqui. A letra B, ele pede para a gente fazer o seguinte, vou colocar mais... Na letra B, ele pede o seguinte. Ele pergunta qual que é, na letra B, qual que é a direção. Qual que era a direção? Só voltar aqui, ó. Letra B, ele pede qual que era a direção
de maior crescimento da temperatura. Então, a teoria nos ajuda nessa questão. Então, é na direção do vetor, na direção do vetor gradiente. A resposta, né? É a maior taxa de variação que vai acontecer nessa direção. E o gradiente, a gente viu que ele estava na direção, as coordenadas dele, quando a gente plotou lá, deu e elevado a menos 43, que multiplicava menos 800, aqui 1.200 e aqui menos 7.200. Como você pode pegar um representante disso aqui, você poderia dividir todo mundo aqui por 100, 100, 100, e elevado a menos 43, então aqui ia ficar ainda menos 8, 12, aqui menos 72, acho que dá para fazer ainda mais, né? Dá para dividir por 4, por exemplo. Dividir por 4, aqui vai dar menos 2, aqui vai dar, por 4 vai dar 3, e aqui por 4, 18. Então, menos 18. Então, logicamente, não é que esse vetor é igual a esse, mas a direção, você poderia pegar esse aqui, por exemplo, como resposta, porque esse aqui é um camarada que está na mesma direção e no mesmo sentido desse original. E na letra C, pede para a gente, na letra C, ele pede para determinar a taxa máxima de crescimento. Então, a taxa máxima de crescimento, a gente viu que ele era dada, a máxima, né, a D máxima, é quando o U está na direção do vetor gradiente. Então, isso aqui a gente viu que era dada pela norma do vetor gradiente. Então, a norma do vetor gradiente, quem que é? É a raiz quadrada disso aqui, né? Ou seja, e elevado a menos 43 ao quadrado, que multiplica, pode ser colocado em evidência, né? Então, menos 800 elevado ao quadrado vai dar 800 ao quadrado, mais 1.200 ao quadrado, mais, aqui tem um menos, né? Não vai fazer diferença, mas vou colocar aqui para vocês, menos 7.200 ao quadrado. Então, tem que fazer essa conta. Esse e elevado a menos 43 dá para sair para fora da raiz, né? O 2 aqui. E aqui ainda vai ficar uma raiz desse número aqui. É um número grande, né? 800 ao quadrado. 800 ao quadrado dá 640 mil. 640 mil. Mais 1.200 ao quadrado dá 4 zeros. 1.440.000. 1.440.000. E por último, 7.200 ao quadrado vai dar 5 milhões, não, 51 milhões e 840 mil. 51 milhões 840 mil. Isso aqui vai dar e elevado a menos 43, que multiplica, somando esses números todos aqui, isso aqui mais 1.440.000, mais 640.000, vai dar 53 milhões e 920. Isso aqui, quando você tira a raiz quadrada, deixa eu ver se tem. Tem não. Vai dar 7.300 e alguma coisa, vezes E elevado a menos 43. Menos 43. Não, fiz a conta errada aqui, peraí. E elevado
a 43 negativo, vai dar isso, né? Ou seja, menos 19 vezes 53.920. 53.920 raiz quadrada. Vai dar igual 2 vezes 10 elevado a menos... Quanto? Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Elevado a menos 15. Vamos dar uma olhadinha lá no MATLAB para ver se essa conta realmente está dando pequenininho esse número, né? Esse número aqui está dando muito pequeno, mas a conta nossa está certa. Vamos só dar uma olhada no MATLAB para ver se confirma o nosso resultado. Ó, o que acontece? Aqui eu chamei de grade, tá vendo? Grade, o vetor gradiente. Eu vou só chamar ele aqui de novo, grade. Ó, quem que é grade? Esse aqui é o vetor gradiente. Eu preciso da norma dele. Então, o que é a norma dele? Vamos chamar isso aqui de, sei lá, de outra letra, R. R igual a raiz quadrada de quem? O grade de 1. Quem está na posição gradiente, na posição 1, que é a primeira coordenada, ao quadrado, mais o grade, quem está na segunda posição do vetor gradiente ao quadrado, mais quem está na terceira posição do vetor ao quadrado. Beleza, fechei a raiz quadrada. Opa, deu um erro aqui, deixa eu ver o que é. SQRT, grade de 1 ao quadrado, mais grade de 2 ao quadrado, mais grade de 3 ao quadrado. Acho que tem parênteses a mais aqui. Esse aqui, só preciso desse último aqui para fechar a raiz quadrada. Não? Grade de 1. Pronto, deu esse número aqui, tá vendo? Vamos só pedir para escrever ele de uma maneira melhorzinha. Ou simplificar, acho que é melhor. Simplifique R. Então deu 400, que multiplica a raiz quadrada de 337 vezes e elevado a menos 43. Então realmente eu acho que é o que a gente encontrou lá. Ó, para você ver. Vamos fazer essa conta aqui, ó, para vocês verem. Ó, 400 vezes 337 raiz quadrada vai dar aqueles 7.000 e pouco, vezes a exponencial de 43 negativo. Exatamente o que a gente tinha encontrado, 2 vezes 10 elevado a menos 15. Então essa é a taxa de variação máxima. Então espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.